Data FIFA, o Flamengo só joga no sábado, dia 15 de novembro, com vários desfalques, porque muitos jogadores estarão servindo as suas seleções. Flamengo só se reapresenta de maneira integral, todos os jogadores na quarta-feira, nessa terça apenas alguns jogadores para fazer trabalhos específicos, mas muita coisa importante para falarmos do Flamengo. Por exemplo, a renovação de Arrascaeta foi celebrada, inclusive lá no gramado, uma bonita festa, uma merecida festa para o atual camisa 10 do Flamengo, que para mim já senta na mesa dos ídolos da história do Flamengo, Zico ali, Leandro, tem o Arrascaeta nessa mesa, mas e a renovação do Felipe Luiz? Morreu essa história? Como é que está a situação? Nós vamos trazer essas informações. E Léo Ortiz e Jorginho podem jogar no sábado contra o Sport, dois jogadores que estão no departamento médico. Eu nem cito o Pedro, porque isso aí dificilmente mesmo, eu acho que nem se cogita essa ideia, mas e Jorginho e Léo Ortiz? Será que tem chance? Nós fomos apurar e vamos trazer as respostas no vídeo de agora. E por falar em Mundial, eu vou trazer uma informação, na verdade uma opinião bem polêmica aqui, e já deu muita polêmica nas outras redes sociais. Eu fiz uma publicação sobre o Neymar. Neymar, Copa do Mundo. E por que eu estou falando isso aqui no canal? Porque foi justamente no jogo contra o Flamengo que ele mostrou que não tem a menor condição de disputar a próxima Copa do Mundo. E eu vou trazer aqui os meus argumentos. Eu fiz a seguinte publicação: Neymar não tem condições e nem merece disputar a próxima Copa do Mundo. Inclusive, se você aí acha que o jogador é a esperança do Hexa, você não vai ver o Hexa do Brasil em 2026. E vou trazer argumentos para dar essa opinião. E o jogo Flamengo 3, Santos 2 no Maracanã foi um grande exemplo. Primeiro argumento: Neymar foi engolido por Eric Pulgar e depois o Saúl no segundo tempo. O camisa 10 do Peixe ficou no bolso dos adversários e não ganhou nenhuma jogada, mostrando que teria muitas dificuldades para enfrentar os adversários de altíssimo nível que terá na Copa do Mundo. Outro fator que me chamou a atenção de maneira negativa foi a postura do jogador em campo com os companheiros, a todo momento fazendo gestos de reclamação para os parceiros de time e reclamando das decisões deles, algo que deixou alguns desconfortáveis e até mesmo sem confiança. Outro argumento: no intervalo do jogo, em uma entrevista ao canal Premier, ele afirmou que para o Santos fazer gol, os jogadores do seu time deveriam procurar mais no terço final de campo. Quis o destino que os 2 gols do Peixe só saíssem depois da substituição de Neymar. Seria coincidência? No segundo tempo, depois de ser anulado pelos adversários, saiu de campo aos 40 minutos, reclamando do Vojvoda, da maneira que vocês puderam ver, todo mundo viu, ele não escondeu nem um pouco, e foi direto para o vestiário, com uma postura que podemos considerar infantil e mimada. Ele nem sequer viu os 2 gols do Santos nos minutos finais de jogo. Será que isso caiu bem nos bastidores? Fica o questionamento. E para finalizar, por que eu cito esse episódio? Vocês acham que Carlo Ancelotti não avalia esse tipo de postura? Quando o Vinícius Júnior, que é o Vinícius Júnior, fez isso lá no Real Madrid recentemente, o treinador da seleção ligou para o jogador para entender o que havia acontecido, pois não aprova esse tipo de postura. Dito isso, chegou a hora de esquecer o assunto Neymar na seleção. Para alguns deve ser difícil aceitar, mas essa é a realidade hoje. E sejamos francos, nenhuma perspectiva de evolução. Então, fim de papo, você aí que é Neymarzete, aceite. O Neymar hoje não tem condição de jogar pela seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo. Deve ser duro ouvir isso, mas é a verdade. Neymarzete, é a verdade. Vamos falar agora de Flamengo? Muita gente me perguntando aí. Vene, Jorginho e Léo Ortiz vão jogar no sábado, tem chance de jogar no sábado. Só para contextualizar, o Flamengo vai ter 7 desfalques, 7 jogadores convocados. Alexandre, Danilo, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e Vinha. Além disso, Jorginho está no DM, Léo Ortiz no DM e Pedro no DM. Ou seja, 10 no total, desfalques. Pedro não vai jogar. E Jorginho e Léo Ortiz. A informação que eu tenho que Jorginho praticamente chance 0. Léo Ortiz também é muito difícil. Isso só comprova o quê? O que nós falamos era verdade. O Jorginho teve uma grave lesão muscular
está sendo preparado para a final da Libertadores, marcada para o dia 29. Se voltar, vai voltar ali um pouco antes dessa final, dessa decisão. Chance praticamente zero de pegar o Sport no sábado, dia 15. Léo Ortiz comprova mais uma vez aquilo que relatamos. A lesão que ele teve no tornozelo foi muito grave. Ele jogou na semifinal da Libertadores contra o Racing na base literalmente do sacrifício. Tanto é que depois daquele jogo ele não voltou mais a campo. Inclusive, nesse jogo ele sentiu muitas dores no local e vocês puderam ver nesse duelo. Então, para aqueles que duvidavam, quando o Léo Ortiz jogou, falou: pô, Vene, você falou que a lesão era grave e não era, ele já voltou. Não, ele voltou no sacrifício. Se você me perguntar, poxa, será que o fato dele ter voltado, jogado no sacrifício, não agravou a lesão? Eu estaria sendo leviano se eu falasse que sim, porque eu não tenho essa informação, ninguém me relatou isso, tá? Mas os dois jogadores, Jorginho, praticamente chance zero, Léo Ortiz, chances remotas, digamos assim. Então, muito difícil de ver esses dois atletas. E o Pedro, a gente já sabe também que a situação é bem grave. Ele deve voltar a treinar em campo com bola nessa semana, com o grupo. Então, ainda vai trabalhar a parte física. Vamos ver se no dia 19 contra o Fluminense, esses três jogadores ficam à disposição. E os jogadores que foram convocados também são dúvidas. Depende muito do desempenho deles durante essa data FIFA, como vai ser a logística do Flamengo adotada para trazer esses 7 jogadores de volta ao Brasil para disputar o jogo lá em Recife, tá? O jogo é na Arena Pernambuco. Então fica aí a informação. Para finalizar o nosso vídeo, renovação de contrato de Felipe Luiz. Depois da renovação do Arrascaeta, muita gente perguntando como é que está a situação. Gente, a informação que eu tenho é que tá indo e voltando. O que isso quer dizer? Um faz a proposta, o outro faz contra-proposta. Um faz a proposta, faz um ajuste aqui, o outro faz outro ajuste aqui e volta com a contraproposta. Nesse momento, quem está à frente da negociação, só para vocês terem noção, é o presidente BAP. E isso não é normal. Por quê? Ah, isso é grave, isso quer dizer que ele não vai renovar? Não. É porque é o BAP que está tomando a frente dessa situação por conta da dificuldade da negociação, não sei, também não sei. Mas o que eu tenho de informação, o BAP é quem assumiu essa negociação e quem está conversando com o empresário do Felipe Luiz, que a gente sabe que é um dos maiores, se não o maior do futebol, que é o português Jorge, que já foi ou ainda é empresário do Cristiano Ronaldo e de vários outros craques pelo mundo aí, do Nani, enfim. Mas o BAP está à frente disso, as negociações estão em andamento, isso não está travado. Não é porque o Flamengo não quer mais renovar ou que Felipe Luiz não quer renovar, não. É uma negociação como qualquer outra. Um fala aqui, outro aqui, e eles vão tentar chegar a um acordo. Beleza? Tamo junto, ótimo dia para vocês. Fui! Arrascaeta foi homenageado no Maracanã antes da vitória em cima do Santos pelo Brasileirão. O uruguaio foi ao gramado ao lado da esposa Camila, que está grávida de seu primeiro filho, Milano. A homenagem aconteceu pela assinatura do novo contrato, feita no último fim de semana. O camisa 10 assinou o novo contrato e ficará no Flamengo pelo menos até dezembro de 2028, podendo esticar até o fim de 2029, caso cumpra algumas metas. O novo contrato abre espaço para o uruguaio quebrar mais recordes e cravar ainda mais o nome na história do clube. O meia, que veste a camisa 10 desde o início desta temporada, já é o jogador com mais títulos na história do Flamengo. Arrascaeta divide o posto com Bruno Henrique. A dupla conquistou 15 títulos desde 2019. Neste ano, ainda há a possibilidade de outras 2 conquistas, Libertadores e Brasileirão. Outra marca importante que Arrascaeta carrega é a de jogador estrangeiro com mais gols com a camisa do Flamengo. Na última semana, ele chegou aos 95 gols e superou o argentino Doval, que tinha 94. E poderia ter um gol a mais, caso não tivesse perdido o pênalti contra o Santos. O vínculo de mais 3 anos dá a possibilidade do uruguaio se distanciar neste ranking.